Na semana passada nós começamos a falar já sobre o aniversário da nossa igreja e dessa maneira nós iniciamos setembro. Setembro é um mês especial para nós, aniversário da nossa igreja, mês de missões nacionais, onde somos lembrados da nossa missão, da nossa vocação como povo de Deus. E eu pretendo abrir esse mês falando sobre unidade. Você tem o tema aí, Igreja Unida, proclamando a fé evangélica. Essa expressão de Paulo me tocou profundamente quando ele fala da fé evangélica e que nós precisamos lutar por essa fé evangélica. Eu quero falar sobre essa unidade e convido você a abrir o seu texto lá em Filipenses, Paulo escrevendo aos irmãos de Filipos. Nós sabemos o carinho e o amor e a forma como tão graciosa Deus plantou essa igreja por meio do apóstolo Paulo e por meio das suas intervenções ali naquela cidade. Convido você a se colocar em pé, se você puder. Vamos ler o capítulo 1, do verso 27 até o 30, e você pode me acompanhar na leitura e depois na exposição bíblica. Quero saudar os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham em suas casas ou do trabalho, onde quer que estejam, que o Senhor alcance todos nós com graça e misericórdia. Filipenses capítulo 1, de 27 a 30. Diz assim o texto sagrado: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas, em outras versões, a fé evangélica. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e que vocês serão salvos. Pois vocês receberam o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Paulo está dizendo, nós estamos juntos nessa luta. A vida cristã é luta. Vamos orar? Pai de amor, nós te louvamos por essa expressão bíblica, por esse exemplo do passado da igreja de Filipos. E pedimos a Deus que essa experiência do apóstolo Paulo com essa amada igreja, lá no início da fé cristã, nos ajude e nos motive a caminhar juntos, unidos, em espírito e em verdade, lutando juntos a fé evangélica e levantando essa bandeira de que nós somos do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a permanecer como povo do Senhor, como lemos, unidos, porque é na comunhão e no ajuntamento cristão que o Senhor ordena a tua bênção. Por isso, Pai, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe nossa liderança, abençoe os nossos missionários, abençoe os nossos irmãos e irmãs que aqui labutam e trabalham para servir ao Senhor. Nos ajude, Pai, a entender e compreender as profundidades do texto bíblico. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pode se assentar, querido. É claro que eu não precisava nem falar de que nós, como igreja, precisamos nos manter unidos. O próprio Senhor Jesus orou pela nossa unidade. O apóstolo Paulo vai trabalhar com essa ideia de que onde há desordem, onde há bagunça, Deus não está presente, mas onde há unidade de espírito, de propósito, Deus se faz presente, Deus realiza milagres. Então o Senhor Jesus, lá em João capítulo 17, na sua conhecida e chamada oração sacerdotal, ele pede para que nós sejamos um só corpo, um só
ajuntamento, tenhamos o mesmo pensamento, e dessa maneira nós precisamos ter esse entendimento. Afinal de contas, o livro de Atos vai mostrando para nós que desde o início da igreja, a igreja sofre com dificuldades de unidade, e é tão difícil quando nós pensamos em unidade, nos mantermos unidos. Afinal de contas, somos humanos, somos falhos, e vez ou outra nós ferimos, somos feridos, provocamos e somos provocados, às vezes criamos dificuldades e também somos alvo de dificuldades que são criadas em relação a nós, mas o propósito de Deus é que nós, apesar de tudo isso e apesar dos nossos pecados e dificuldades, permaneçamos juntos, unidos. E Paulo vai trabalhar aqui aos irmãos de Filipe falando o seguinte: olha, vocês precisam de comunhão. Ele abre o texto, se você estiver com a sua Bíblia aberta aí no versículo 5, por exemplo, ele vai falar da comunhão. Do capítulo 1, ele vai falar: olha, vocês estão cooperando, vocês estão unidos, vocês estão em comunhão, vocês estão em koinonia, vocês estão vivendo de uma maneira uniforme, tudo é comum a vocês. E Paulo está agradecendo porque essa comunhão vai promovendo a cooperação dos irmãos. E é tão bonito isso, porque quando a gente vê alguns irmãos e irmãs trabalhando, se envolvendo, unidos, a gente fica meio que motivado a fazer um pouco mais. A gente fica meio que estimulado a trabalhar, porque a gente vai vendo a cooperação, a comunhão, a koinonia, e algumas coisas vão sendo feitas com muita naturalidade. Alguns meses atrás, Natália e eu tivemos a ideia de fazer o tal do cafezinho, e nós então chegávamos cedo e preparávamos. Hoje o cafezinho saiu da nossa mão e outras pessoas já fazem, e a gente nem precisa se preocupar mais. E tivemos um testemunho na semana retrasada na aula da EBD, que foi aquele momento de comunhão que fez com que uma das nossas famílias permanecesse entre nós. Então, essa comunhão que vai cooperando. Chegávamos bem cedo, por exemplo, alguns meses atrás, para preparar o espaço das crianças, e algumas irmãs e irmãos viram, e agora algumas irmãs chegam cedo, já vão lá para o Ministério Infantil, já preparam tudo. E o que Paulo está dizendo é isso, que quando a igreja está unida, você vai vendo as brechas na igreja e você vai se colocando à disposição de Deus para tentar minimizar essas dificuldades, visando a comunhão plena, visando esse ajuntamento. E veja que aqui comunhão não era mero discurso doutrinário, era prática, era visível, era algo assim perceptível na vida da igreja. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, nesse contexto, comunhão é desfrutar da mesma graça de Deus, comunhão é desfrutar do amor de Deus, é desfrutar dessa convivência cristã e entender que todos nós somos envolvidos pelo amor de Deus, e aqui entre nós, todos nós somos amados e amadas por Deus, e por isso nós celebramos, e por isso nós cantamos, e por isso nós vivemos agora. Tudo isso acontece e Paulo está vivendo um momento de dificuldade. Tudo isso está acontecendo, Paulo preso, o líder da igreja está preso. Ele fala o seguinte: olha, vocês estão com a motivação correta, porque eu estou em cadeias, e apesar de eu estar em cadeias, a igreja continua em comunhão. Então veja, a figura do líder não estava presente, mas a igreja permanecia em comunhão, apesar das cadeias de Paulo. E Paulo vai falar o seguinte: olha, a proclamação do evangelho tem essa motivação, apesar de nós desejamos e precisamos proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Agora, é tão interessante porque essa situação de Paulo provocava, no contexto lá de Filipos, uma situação bem interessante. Alguns aproveitavam que Paulo estava preso e pregavam com mais ousadia o evangelho, e outros aproveitavam que Paulo estava preso e fazia acusações contra a igreja. E Paulo chega a dizer que algumas pessoas pregavam o evangelho de uma maneira distorcida por inveja e porfia. Veja que a motivação de alguns grupos religiosos lá em Filipos e também nos dias de hoje era por inveja e por porfia, ou seja, eles estavam meio que competindo. Isso
isso é terrível nos nossos dias, principalmente no nosso contexto, da nossa cidade, onde nós parece que somos bombardeados o tempo inteiro e parece que nós estamos vivendo uma espécie de competição. E isso é tão terrível porque até as crianças, até os adolescentes vão pegando esse espírito, essa proposta, essa linguagem da nossa cidade, em termos religiosos. Há pouco tempo atrás, o Timóteo estudava numa escola aqui para baixo do Mineirão, e ali tem uma grande igreja católica, muito grande, um templo inclusive muito bonito. E eles estavam e ainda estão em reforma e construção, derrubaram mais da metade do templo, e aí uma vez passando com o carro, saindo da escola, Timóteo olhou para mim e falou assim: papai, tá vendo esse templo aí? Estou vendo esse templo é católico. Eu falei: você viu, filho? Bonito, grande, estão fazendo uma cruz gigante, estão fazendo uma entrada assim, bem bacana, não sei o quê. E aí eu falei para ele: esse pessoal aí deve ter um pouco de recurso, né? Ele falou assim: vai ficar maior do que a nossa. E eu falei assim: qual que é o problema? Ele falou: nenhum, papai. Nenhum mesmo. Porque nós não estamos competindo com ninguém. E nós não queremos crescimento e nem prédios suntuosos. Não podemos pregar e queremos ser a igreja do momento, a igreja da moda, por inveja, tentar copiar modelos. Nós temos o nosso padrão, temos o nosso DNA, temos a nossa história denominacional e seguiremos nessa trilha doutrinária. É isso que Paulo está dizendo também. Nós temos o nosso estilo e não vamos copiar ninguém. E não vamos ficar pregando para competir com ninguém, com nenhuma outra denominação, com nenhum outro segmento religioso. Não faremos nada por inveja. Não queremos ser maiores do que ninguém, porque na realidade, debaixo da graça de Deus, nós somos igreja e família do Senhor, comunidade. O que queremos senão comunidade, convivência, tudo em comum. Aquilo que afeta a tua vida afeta a minha, aquilo que afeta a minha afeta a tua, e nós temos que ter as motivações claras diante de Deus. E qual que era a motivação dos crentes de verdade de Filipos? Nós vamos pregar com ousadia, porque se o nosso líder foi preso por pregar a fé cristã, nós temos que também pregar. As cadeias de Paulo, as algemas de Paulo, era a motivação para a igreja pregar. E Paulo, da cadeia, envia uma carta à igreja, motivando a igreja, falando assim: continuem, irmãos, levantem a bandeira da fé evangélica, permaneçam unidos, não desistam um do outro, porque Deus não desistiu de vocês lá na cruz. Louvado seja Deus. Permaneçam firmes, com o mesmo pensamento, com a mesma visão, com o mesmo foco. Não abandonem ninguém. Não deixem com que a discórdia e a rivalidade entrem dentro da igreja. Me acompanhe o versículo 17, só para eu explicar isso. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por... O que está dizendo aí? Ambição egoísta. Tem denominações, pastores e igrejas que pregam por ambição egoísta? Sim ou não? Tem ou não tem? Ambição. Maior prédio, maior fama. Quantos likes tem sua igreja? Quantos seguidores? Qual é o seu orçamento? Qual é o seu poder aquisitivo? O que Paulo está dizendo, esse pessoal tem ambição egoísta, isso é humano, isso não é de Deus, isso não promove unidade. Eles não pregam com sinceridade, olha o que diz Paulo no versículo 17, mas com o objetivo de aumentar o meu sofrimento que estou preso. Eles querem me fazer passar vergonha, mas na realidade eu não tenho do que me envergonhar, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Eu estou preso porque fui fiel ao Evangelho. E nós, às vezes, temos a errônea visão de que, ao sermos considerados cristãos, nós não padeceremos mais.
não teremos mais lutas. E aí Paulo vai dizer para nós, aí no texto, no versículo 29 do texto que lemos, que é um privilégio não apenas crer em Cristo, mas sofrer pelo nome de Cristo. E como igreja nós sofreremos sim pelo nome de Cristo. E os irmãos têm nos acompanhado e sabem como nós temos sofrido para manter tudo em ordem, para manter o nosso testemunho intacto nessa sociedade corrupta e para que nós consigamos manter o rebanho unido para a honra e glória do nome do Senhor. Não é só crer, porque alguns falam o seguinte: crê em Jesus e será feliz, crê em Jesus terá um carro novo, crê em Jesus e você não terá um problema de saúde. Não, é crer e sofrer, porque a vida cristã é sofrimento. Quem não entendeu isso precisa ouvir novamente. Vida cristã é luta, ou não? Luta de oração pelos filhos, luta de oração para manter-se o casamento estável, luta para você dar um bom testemunho no seu trabalho, luta para você ser uma pessoa digna, luta para manter a igreja com bom testemunho diante dos vizinhos, para manter a igreja unida, para a gente diminuir o nosso ego em prol do outro, para cuidar do outro, para amar o outro, para deixar de orar por você e orar por outra pessoa. É sofrimento, é luta, é padecer. E às vezes a gente fica falando assim: mas é muito sofrimento, pastor. Eu falei assim: se a gente olhar para a cruz de Jesus, nós veremos que é pouco sofrimento diante daquele sofrimento que Ele passou e padeceu por nós. Tem um hino que nós cantamos que fala assim: servir a Cristo não é sacrifício. Sacrifício foi o que Ele fez na cruz. E o que nós sofremos agora é só um relance ou uma preparação da glória que está preparada para nós. É o que Paulo vai colocar aqui para nós. Então Paulo vai colocar o seguinte: olha, se eles estão com rivalidade, se eles estão com discórdias, nós vamos dizer o seguinte: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nessa sociedade nossa, dizer isso é algo revolucionário. Eu estou vivendo por Cristo, e se eu chegar a morrer por Cristo, se eu perder o meu trabalho por Cristo, se eu perder alguns familiares por Cristo, o viver com Cristo é lucro. E eu quero então dar duas informações aos irmãos e dividir o texto em duas partes para aplicar o texto. Em primeiro lugar, a comunhão na igreja anula os adversários. Por que nós investimos na unidade e na comunhão da igreja? Porque Paulo vai dizer para nós que a comunhão na igreja anula os adversários. E Paulo vai escrever aos Filipenses, aos Gálatas, aos Efésios, dos inimigos da cruz, as pessoas que são contra a igreja. E uma pergunta: nós temos muitos adversários? E veja o que Paulo coloca aí no verso 28, leia comigo: não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Não fiquem intimidados. E às vezes a gente olha para as igrejas, e algumas igrejas parece que estão com medo dos ataques do mundo, com medo da pressão da cultura, com medo das músicas, das séries, dos bombardeios que os nossos jovens e adolescentes recebem. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: nós não podemos ter esse medo, não podemos ficar entrincheirados, intimidados, não. Nós precisamos levantar a nossa bandeira e proclamar a nossa fé e dizer: olha, nós cremos na fé evangélica. E a fé evangélica diz o seguinte: nós cremos no Deus Pai que criou céus e terra e que Ele está no controle de todas as coisas. Amém. A fé evangélica diz que nós somos salvos por Jesus por meio da atuação do Santo Espírito de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Nós somos salvos pela obra transformadora e resgatadora do Senhor Jesus, que nos amou e se entregou na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, e essa é a fé evangélica. A fé evangélica vai dizer que Deus fez homem e mulher, e por isso nós precisamos ensinar essa proposta bíblica para os nossos filhos, independentemente que
as ideologias contemporâneas falem outras coisas nas escolas e nós falaremos, não, a fé evangélica diz que Deus fez homem e fez mulher. A fé evangélica vai dizer que, independentemente da corrupção que nos cerca, nós permaneceremos unidos, lutando com dignidade para manter a nossa vida intacta e que o nosso testemunho seja agradável ao Senhor e que Ele fala o seguinte: aí está o meu filho amado em quem tenho prazer. Essa é a fé evangélica. A fé evangélica vai dizer o seguinte: proteja as crianças. Coloquem as crianças no meio. O que foi que Jesus fez? Colocou as crianças no meio. Colocou os vulneráveis no meio. Acolheu as pessoas e os pecadores e os publicanos e os tratou. Essa é a fé evangélica. E Paulo vai falar o seguinte: não fiquem intimidados pelos adversários. Lutem contra os adversários. Agora, provavelmente aqui alguns judeus convertidos ao cristianismo estavam trazendo aquela parte mais pesada do legalismo, dos discursos, querendo trazer algumas questões assim mais judaizantes, e Paulo está dizendo o seguinte: olha, não fiquem intimidados. Tem alguns embates que a igreja enfrenta na sociedade contemporânea, não fiquem intimidados, não fiquem, vá adiante. Levante a bandeira da fé cristã. Defenda o cristianismo. E aí você pode dizer como Jesus: bem-aventurado sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem e colocarem vocês na prisão, mas nós levantaremos a bandeira e falaremos: não, nós cremos na bandeira da fé evangélica. Como eu disse na semana passada, não da marcha evangélica, que lá não presta, mas nós pessoalmente levantando a bandeira, como Moisés fez no Antigo Testamento, falou assim: o Senhor é minha bandeira, e nós temos uma bandeira. E não é ideológica, não é política, ela é religiosa, espiritual e bíblica. Nós cremos na fé cristã, cremos na cruz e cremos na ressurreição de Jesus. E nós vamos anular os adversários com a fé cristã e com o comportamento cristão. Se os nossos vizinhos nos provocarem, nós não revidaremos. Fala amém. Aí nós vamos consertar a nossa calçada e a gente conserta de 3 do lado, só para dar testemunho. A gente vai pintar a nossa fachada, chega os camaradas, aí a gente pinta a nossa fachada e pinta a casa de uma pessoa aqui da nossa rua. E aí alguém chega para mim essa semana: por que vocês mandaram uma lata de tinta para pintar a casa daquela senhora? Porque a gente ama ela, a gente não conhece ela, a gente não sabe nada dela. Eu descobri que ela mora sozinha, comprei uma lata de tinta e mandei entregar lá. Se aquela senhora, um exemplo, se levantar um dia contra a igreja, ela vai se levantar contra a igreja? Mas nunca. Essa senhora vai defender a igreja? Vai. Quais são as nossas armas, se não o amor, a compaixão, a graça, a misericórdia? Aí passa uma senhora e parece que ela fazia de propósito, ela parava o cachorro aí na frente, toda vez. Eu falei assim: o que eu vou fazer com essa senhora? Faz coisa boba, né? Pensei, joguei vinagre, comprei um produto, joguei lá para o cachorro não vir ali. Diminuiu bastante, mas... E é um big, um GG, assim, peludão, bonito. Ele vem ali, brinca comigo e tal. Conversei com ele, falei: menino, vai para lá, para cá, para lá. Não aqui e tal, beleza. Aí um dia eu falei assim: eu vou comprar uma... Aí fui numa casa pet, comprei aquele saquinho próprio para... Imagina eu comprando aquilo, né? Aí ela passou aí e falei: senhora, eu preciso entregar um presente. A senhora sai com o cachorro, a senhora recolhe para mim, por favor. Ela ficou olhando para mim, falou: você comprou isso aí? Comprei. Por vários motivos, se a senhora quiser saber, eu te explico. Eu falei: eu quero. Porque, por exemplo, se alguém pegar um carro com o motor estourado, parar na frente da sua garagem e jorrar todo o óleo e manchar a sua calçada, a senhora vai ficar feliz? Ah, não
vou. Eu não posso, né? Mas se eu fosse um cachorro, fosse lá e fizesse lá, também não. E se eu pegasse 20 crianças e fizesse uma reunião de música na frente da sua garagem? Também não. Mas eu não vou fazer isso. Então eu estou mostrando para a senhora e tal, não sei o que, se tornou minha amiga, sem problema nenhum. Porque a gente está usando a argumentação e os princípios de Jesus. Seria fácil a gente criar um problema com o vizinho. E depois, como a gente falaria do evangelho para esse vizinho? Como que Jesus nos ensinou a tratar os adversários? Respeitando, honrando. E Paulo está falando o seguinte: olha, cuidado. Veja como você vai lidando. Não fiquem intimidados. Quem me acompanhou há 2 anos atrás, as propostas e 4 propostas de, de processos lá por conta de um discurso que eu fiz aqui, um sermão sobre família, intimidação. E agora, pastor, a gente vai recuar? Não, a gente vai avançar. A gente vai continuar falando e proclamando. E se te prenderem, aí vocês continuam. Vocês avançam. Vocês continuam unidos, fortalecidos, empenhados, e que o sofrimento nos leve a uma proclamação com mais ousadia, e com mais intrepidez. Veja comigo que ele vai falar também de um só espírito. E quando Paulo está falando de espírito aqui, ele está falando o seguinte: de um só pensamento. Nós temos na igreja vários pensamentos. Cada pessoa tem um pensamento, correto? Cada um pensa de um jeito, pensa de uma forma, tem um desejo, tem um pensamento, foi criado de uma maneira, mas quando a gente pensa na igreja, na comunidade, a gente chega num só Espírito, ou seja, a gente chega num entendimento dado pelo Espírito Santo de Deus. E quando aquilo que eu penso não é o correto, a congregação me convence. Pela votação, pelas conversas. E Paulo está dizendo o seguinte: unidos em um só Espírito, a gente vai avançando, a gente vai alinhando, a gente vai crescendo. Uma boa notícia para vocês hoje, não é culto administrativo. Nós, hoje, né, Marilise, renovamos todos os nossos convênios missionários, agora no mês de setembro. Louvado seja Deus por isso. Setembro é o mês que a gente faz o reajuste de todos os nossos valores e investimentos, e pela graça de Deus renovamos todos os nossos convênios e todas as nossas contribuições missionárias para o louvor da glória de Deus. Que bênção! É isso que Paulo está colocando. Chegamos a esse entendimento de investimento, chegamos no mesmo espírito, chegamos dentro desse mesmo propósito, e Deus une pessoas com o mesmo propósito. Quando nós temos o mesmo propósito, e qual que é o nosso propósito? Servir a Deus com alegria. Ele vai nos unindo, e Deus vai nos juntando dessa perspectiva. Qual que é o seu propósito? Por que você está vindo para Nova Canaã? Para servir a Deus, para ajudar a igreja, para ter um ambiente para eu possa compartilhar com os meus filhos, e Deus vai unindo os nossos propósitos, e nós vamos permanecendo juntos, e juntos a gente vai caminhando, juntos a gente vai seguindo, e juntos a gente vai marchando. E aí no versículo 30 Paulo fala assim: estamos juntos nessa luta. A gente podia até falar um para o outro, nosso irmão, né? Eu não sei a sua luta, mas nós estamos juntos. Você não está sozinha, você não está sozinho nisso aí. Eu vou orar com você, vou lutar com você. Dia desse alguém me perguntou assim: pastor, por que você acha que Deus ainda tem te deixado dentro dessa perspectiva de sofrimento em relação ao seu tratamento? Acho que é a primeira vez que eu vou falar isso. Falei, eu tenho uma resposta, pelo menos é uma resposta para mim. Vocês oraram 3 anos para que eu viesse ser o pastor da igreja. E Deus está ensinando a igreja a orar intensamente pela vida de um pastor.
A igreja terá outros pastores, e a pergunta é: vocês orarão pelos próximos pastores com a mesma intensidade que oram por mim? É uma lição. Nada acontece fora do plano de Deus. E nós precisamos visar o propósito de Deus lá no futuro, não pensar agora e apenas no hoje. Hoje é para mim, amanhã será para a próxima geração. Em segundo lugar, Paulo vai falar que a comunhão na igreja nos faz olhar o outro como meu irmão. Porque na sociedade é só mais um CPF, na sociedade, às vezes, quando muitos sabem o nosso nome, mas na igreja não, é o nosso irmão. Dá uma olhadinha no capítulo 2, eu estou caminhando para o final, quando Paulo fala o seguinte: olha, há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Olha isso. Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros. Concordem uns com os outros. Cheguem ao consenso. Se tem pensamentos divergentes, sentam, conversem, orem e cheguem num consenso. Tem coisas que são bobas, mas que às vezes dividem a igreja. Uma igreja no interior do nosso estado, quando eu era ainda adolescente, eu ouvi essa história, que teve uma briga numa assembleia para decidir se a ornamentação da igreja era natural, com plantas, ou se era artificial. E eu sei que a igreja dividiu, e hoje tem 2 igrejas por conta disso. Aí eu fiquei pensando, na minha adolescência, não tinha ninguém espiritual para falar assim: não vai ter nem isso nem isso, vai ficar sem nada, ponto. Eu gosto de planta na sua casa. Eu gosto de planta artificial, compra e planta na sua casa. O dia que a gente tiver consenso, a gente faz. Que cor vai ser a nossa fachada do nosso prédio lá em cima? Eu ouvi 5 opiniões, decidi, vai ser branco. Acabou. Branco. Quem vai brigar com branco? Alvo mais que a neve, Jesus nos purificou. Gente, é encontrar consenso. Não dá para a gente ficar discutindo isso. Não dá para a gente passar a vida inteira discutindo se o pastor tem que usar terno e gravata, se ele pode usar outro tipo de roupa. Gente, é o que Paulo está dizendo. É tratar o outro como irmão. O que é mais importante? A discussão ou o nosso consenso? E quantas vezes, olhem para mim, nós já brigamos, já criamos caso por questões periféricas à fé cristã, e aquilo que é importante nós não fizemos. O que é importante? Manter-se unido. O que é importante? Olhar nos olhos e falar assim: você é meu irmão, você é minha irmã, eu te conheço, eu vou lutar com você, eu vou orar com você, eu não vou desistir de você, eu permaneço com você. Isso é fé cristã. Agora Paulo está dizendo o seguinte: olha, completem comigo essa alegria de pensarmos sinceramente uns com os outros, amar-se mutuamente, trabalharmos juntos. Eu acho fantástico quando alguém chega assim para mim e fala assim: Jefferson, eu não sei o que eu posso fazer, mas eu quero trabalhar. Eu falo: encosta aí, ombro a ombro, vamos embora, vamos trabalhar junto. A minha pergunta: tem muito trabalho para nós ainda? O que a gente precisa? De muita gente para trabalhar. Eu sempre digo para as famílias novas e algumas que estão aqui: se não vierem para trabalhar, prazer de conhecer, pode conhecer outras igrejas, fica à vontade. Vem para cá para trabalhar. Porque a vida cristã, segundo Jesus, é obra, é labuta, é seara, tudo fazendo referência ao trabalho. É muito trabalho. E Paulo está dizendo o seguinte: vamos trabalhar com a mesma forma de pensar. O que nós vamos passar para as nossas crianças? Já temos um projeto. O que nós vamos passar, né, Lucas? Para os nossos adolescentes, temos um projeto. O que vamos ensinar para a igreja? Temos um projeto. Se você não sabe, Lucas e eu já temos o planejamento de púlpito, de pregação, de escola bíblica para 2, 3 anos. Temos um projeto. Não estamos soltos. Não estamos perdidos no mundo. Nós estamos confiados com o mesmo propósito. Não dou um passo sem conversar com a diretoria. É isso aí, ó. Versículo 3: não sejam egoístas. Eu vou pensar só em mim.
Eu quero a igreja só para mim. Já viu gente assim? Eu quero o pastor só para mim. Eu quero a música que eu gosto. Eu quero os hinos que eu gosto. Eu quero os cânticos que eu gosto. Então isso você faz lá na sua casa. Não seja egoísta. Pense no coletivo. O que a igreja gosta? O que o grupo gosta? Não é o que você gosta. Não tente impressionar ninguém. Que a gente fica às vezes, tentando impressionar as pessoas, querendo mostrar. Cuidado. E aí Paulo vai falar o seguinte: sabe o remédio? Sejam humildes. E considere os outros importantes ou mais importantes do que vocês. Você é mais importante que eu, na minha visão, e eu tenho que ser mais importante que você. E dentro dessa perspectiva a gente vai cuidando um do outro, e você é mais importante. Aí alguém chega para mim e fala: como que vocês fazem para administrar a igreja? É só a gente pensar que as pessoas são mais importantes do que nós. Essa semana, por exemplo, nós compramos mais algumas cadeiras dessas com encosto, porque nós temos recebido bastante idosos e queremos acolher bem. E queremos falar para eles o seguinte: olha, aqui vocês foram vistos, lembrados. É só um detalhe. É só um detalhe. Aí o Timóteo fala assim para mim, quando ele foi ver a cadeira comigo: pai, mas você não precisa. Eu falei: eu não preciso hoje. hoje. Daqui 30 anos eu precisarei, meu filho. Hoje eu não preciso de uma rampa de acesso, mas tem gente que precisa. Hoje eu não preciso de barras no banheiro de apoio, mas um dia eu precisarei, e tem gente que precisa. É olhar para o outro, é pensar no outro. Eu queria encerrar a minha fala com uma história. Posso? Conta essa história que nos Estados Unidos havia um orfanato, e nesse orfanato havia 2 amigos inseparáveis. Você tem um amigo inseparável? E esse amigo cuidava do outro de uma maneira muito bonita, mas aquele orfanato ficou sem os recursos necessários, e aquele orfanato então precisou ser fechado. E aquele amigo olhou para o seu outro amigo, que era paraplégico, ficava numa cadeira de rodas, e olhou para ele e falou assim: eu preciso cuidar dele, não posso abandoná-lo. Ao passo que as pessoas que estavam ali cuidando falaram: olha, hoje é o último dia, a cadeira de roda fica, vocês crianças, adolescentes precisam ir embora. E simplesmente eles foram colocados para fora. Aquele jovem olha para o seu amigo, coloca aquele seu amigo paraplégico nas costas, do outro lado ele coloca as roupas, as mochilas, enfim, os pertences, e pergunta àquele homem, fala assim: onde tem outro abrigo semelhante a esse? E ele fala assim: olha, como se fosse ali em São Paulo, vamos fazer uma colocação assim perto de São Paulo, fica ali perto de Votorantim, Sorocaba. Fala: dá uns 100 quilômetros. Então tá bom. 100 quilômetros, lá é milhas, dos Estados Unidos, não sei quanto que seria em milhas, mas vai aqui. E aquele rapaz então coloca nas costas e sai, anda, para, cuida dele, troca fralda, dá alimentação, se alimenta, se hidrata, e vai. E aí depois, vamos imaginar aí, 3, 4, 5 dias, ele chega no novo abrigo, bate lá na porta e fala assim: olha, estou vindo lá de São Paulo, estou aqui com esse meu amigo, passamos frio, fome, chuva e tal, ninguém deu carona e tal, estou aqui. E aí aquele rapaz que está ali atendendo fala o seguinte: mas ele tem essa dificuldade motora, então ele veio como? Eu falei: eu trouxe ele nas minhas costas. Ah, é nas suas costas? É. Mas de onde você vem? Eu venho de tal lugar. Ele começou a fazer o cálculo. Ele falou assim: não, nós vamos acolher vocês aqui. E aí, ao passo que aquele funcionário foi pegar o menino e olhou para o outro e disse assim: nossa, mas ele é pesado. E aí aquele amigo que trouxe o outro falou assim: não, ele não é pesado, ele é meu irmão. Ele é meu irmão. E porque ele é meu irmão, eu não senti o peso dele. Ele é meu irmão.
Às vezes na igreja a gente fala assim, irmão, e usa um título. Não é título, nós somos filhos do mesmo Pai. Eu preciso carregar você, você precisa me carregar, eu preciso entender você, amar você, você precisa me entender, me amar. E quando a gente fala assim, aquele irmão é pesado, eu falo, não é pesado, ele é meu irmão. E na caminhada cristã a gente não deixa ninguém para trás. Quem quer ir embora vai, mas nós, por deliberação, não deixaremos ninguém ir. Por isso que quando esse pastor ficar mandando mensagem para você, sentir sua falta, quero te ver no culto, não fique bravo, é porque eu sinto de fato a sua falta entre nós. Ninguém é pesado.